Hora do Blush. Oferecimento nova coleção Make Be Miami Sunset O Boticário. Você linda e na moda. Beluga, vem pro aniversário Beluga, a melhor batata rosti. E Doutor Veite Produtos, criada por dentistas, aprovada pelo Planeta. Hora do Blush. Hora do Blush. Hora do Blush. A partir de agora, Juliana Nasciuti deixa mais leve a sua relação com o engarrafamento. Hora do Blush, aqui na Sul América Paradiso. Muito boa tarde, minha gente. Agora 5:02, está começando mais um programa Hora do Blush, nesta quinta-feira, véspera de feriado, já muita gente aí na estrada, muita gente aí no trânsito para curtir, né, o fim de semana prolongado. E eu vou te fazer companhia até às 7 da noite. Hoje é dia de Papo Saúde e eu vou receber aqui o Dr. Eduardo Fávero, que é angiologista, e a gente vai falar sobre dores nas pernas, algo que ataca muitas pessoas, principalmente as mulheres, né? Muito boa tarde, doutor Eduardo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, é um prazer estar aqui. Muito bem-vindo ao Blush. Quais são as principais causas de dores nas pernas? Bom, dores nas pernas são causadas principalmente por problemas circulatórios. E dentre os problemas circulatórios, o mais frequente é o problema venoso, as famosas varizes. E as causas principais para que um paciente tenha varizes são genética, história familiar e hormônio feminino, o que já leva ao nosso foco principal, que é a mulher. Então a mulher tem muito mais chance de ter varizes do que o homem por causa dos hormônios femininos. E o que é exatamente a variz, né? A variz é uma veia dilatada, ela é dilatada e tortuosa. O termo variz vem de muito antigo, do latim, que é varix, que é serpente. Então os caras há milhares de anos atrás já identificaram aquela veia com aspecto de serpente e deram esse nome para ela. Então não basta ter uma veia dilatada, ela tem que ser alongada, tem que ser tortuosa, mas basicamente a tortuosidade é o alargamento dela. E tem vários tipos diferentes de varizes, né? Tem, a gente tenta popularizar os termos para ficar mais fácil para discutir isso com o paciente. Mas basicamente a gente podia dizer que tem aqueles vasinhos bem fininhos, que são mais vinhosos, parecem uma teia de aranha. Quando você passa a mão na pele, você não sente em alto relevo. E tem as varizes propriamente ditas, que são aquelas veias mais dilatadas, mais esverdeadas ou azuladas, e quando você passa a mão na pele, você percebe o relevo. Então, se a gente discernir esses dois aspectos, acho que já está produtivo. Bom, a gente ainda tem muito papo pela frente, né? Se você quiser mandar uma pergunta para o Dr. Eduardo Fávero, você pode escrever para paposaude@sulaamericaparadiso.com.br. Enquanto isso, deixa eu te contar da nossa promoção dessa primeira hora. Eu tenho aqui um par de convites para o show do Erasmo Carlos, lá no Imperator, no Centro Cultural João Nogueira, no Meia. Então, se você quiser participar, é só você ligar para 21051010 ou mandar e-mail para participe@sulaamericaparadiso.com.br. Não saia daí que a gente volta já já. Hora do Blush. Muito bem, estamos de volta e ainda dá tempo de você participar da primeira promoção de hoje. Eu tenho aqui um par de convites para o show do Erasmo Carlos, né, que está comemorando 50 anos de carreira e vai fazer show lá no Imperator, no Centro Cultural João Nogueira, no Meia. Então é só você ligar para 21051010 ou mandar e-mail para participe@sulaamericaparadiso.com.br. Papo Saúde. Bom, hoje no Papo Saúde eu estou conversando com o Dr. Eduardo Fávero, que é angiologista, e nós estávamos falando de dores nas pernas, né? Eu queria saber, pessoas que trabalham em pé ou sentadas durante todo o dia tendem a ter mais problemas circulatórios? Sim, tendem, porque um dos fatores protetores da circulação é a movimentação das pernas. Quando você movimenta as pernas, você está contraindo a musculatura da perna e essa musculatura funciona como uma bomba. Ela bombeia o sangue. Então, por exemplo, um paciente que tem varizes, o sangue chega com facilidade até a perna e ele tem dificuldade de voltar. Na verdade, ele tem que subir uma ladeira, porque para ele ir do pé até o coração, ele está lutando contra a gravidade. E o fator que mais impulsiona esse sangue nesse retorno é a contração muscular. Então, independente do paciente estar sentado ou em pé, é importante que ele esteja ativo. Se a gente tiver que escolher sentado ou em pé, o cara que está em pé, ele é mais prejudicado, porque ele sofre mais efeito da gravidade. A coluna de sangue que está na perna dele é maior. Mas, de uma maneira geral, eu sugeriria que a pessoa, independente de estar de pé ou sentada,
que ela se movimentasse o máximo possível. Se você trabalha no escritório, tenta a cada hora levantar para tomar um café, ir ao banheiro e conversar com a pessoa do escritório do lado, alguma coisa assim, evitar longos períodos de mobilidade. Pessoas que trabalham caminhando durante o dia todo, né? Que tem algumas funções que tem que caminhar, ou correr de um lado para outro, até, né, em hospitais, assim, ou vendedores, não sei. Isso prejudicaria também? Porque aí você estaria exercitando, mas aí seria um excesso, né? Os excessos são sempre dispensáveis, mas eu vou dar um exemplo para você. Vamos considerar 2 profissionais que estão em pé o dia inteiro. Um segurança de banco e um carteiro. Os 2 estão em pé o dia inteiro, certo? Qual que sofre mais com as varizes? O guarda do banco, porque está em pé e parado. Então o carteiro, se por um lado ele está em pé, sofrendo mais efeito da gravidade, por outro lado ele está trabalhando essa bomba o tempo todo. Então o sangue tende a não ficar estagnado na perna dele, como fica no guarda de banco. Agora, exageros são sempre dispensáveis, né? E para quem fuma, os fumantes sofrem mais, têm mais tendência a ter problemas circulatórios? Sim, o cigarro é muito divulgada a associação do cigarro com câncer, e ela deve ser mesmo, mas há uma associação muito forte com doença circulatória. No caso das varizes, seria uma associação mais com complicações das varizes, como por exemplo a trombose. Mas há um outro tipo de doença circulatória, que não são as varizes, que é uma doença que dá nas artérias. A artéria é o vaso que leva sangue até o órgão. Como a gente está falando de perna, é o vaso que leva sangue até a perna. Quando você fuma, você aumenta muito as chances de ter um entupimento desse vaso. Então, na verdade, o sangue não ficaria estagnado na perna, ele teria dificuldade de chegar até a perna. E um órgão que não recebe sangue, ele morre. Então, em último caso, um paciente com essa doença circulatória causada pelo cigarro pode ter até gangrena da perna e amputação. É uma coisa completamente diferente, mas é uma doença circulatória intensamente associada com o tabagismo. E é muito comum? É muito comum, é muito mais comum do que as pessoas pensam, e a diferença básica do dia a dia das varizes para a doença arterial é que as varizes estão no conhecimento geral. Você vê a tua amiga, você olha para a perna dela, você vê, tá com uma varizinha aqui. E essa doença arterial, às vezes, ela é negligenciada até por profissionais de outras especialidades, entendeu? É um diagnóstico que às vezes demora muito para ser feito. Então, se às vezes até o profissional demora para fazer, muito menos o paciente. Então não é muito divulgado, o cara não percebe ele mesmo no corpo dele essas alterações, ele acaba pulando de 2, 3 especialistas até chegar no meu consultório. E aquela sensação meio que de dormência nas pernas ou de cansaço mesmo, esse é um sinal de problema circulatório? Sim, o paciente costuma dizer muito dor e cansaço. Dor em peso, é uma coisa que às vezes ele tem dificuldade de explicar, mas os termos se repetem muito. Eu escuto sempre os mesmos termos, e um dos mais frequentes é dor em peso e dor em cansaço. Isso é típico de paciente que tem varizes. E chegar em casa, eu não sei se isso é um mito ou não, mas chegar em casa, colocar as pernas pra cima, né, ficar meio de cabeça pra baixo, deitadinha com as pernas pra cima, isso ajuda? Ajuda a aliviar os sintomas. Isso não vai prevenir que alguém tenha varizes ou não. Mas a pessoa que tem varizes, conforme eu te falei, o sangue fica estagnado na perna com dificuldade de retornar, entre outras coisas, porque a gravidade está sabotando esse processo aí. Então, se ele chega em casa com essa dor em cansaço, com a perna muito pesada, muito incomodado, e bota para cima, ele vai transformar a gravidade de inimiga em amiga. Porque no momento que ele assume essa posição, a gravidade ajuda a drenar o sangue que está na perna. Então, quase que imediatamente, 5, 10 minutos, ele vai sentir um alívio na perna. Bom, daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso. Se você quiser mandar uma pergunta, você pode escrever para paposaude@sulamericaparadiso.com.br, que já a gente está de volta. Hora do Blush. É isso, estamos de volta, programa ao vivo, vambora. Bom, eu tô conversando aqui hoje no Papo Saúde com o Dr. Eduardo Fávero, que é angiologista, e nós estamos falando sobre problemas circulatórios e varizes. Papo Saúde. Bom, doutor Eduardo, vamos lá. Nós estávamos falando, né, de varizes. Tem uma pergunta aqui da Joyce. Ela fala o seguinte: tem 25 anos e já estão aparecendo varizes em minhas pernas. E já é um problema de família. Ela diz que a avó tem, a mãe, tias, irmã, enfim. E durante a gravidez, em algumas tias, até as varizes apareceram na vulva. Ela diz que a profissão dela não ajuda muito, que ela é técnica em enfermagem e há plantões
em que ela mal consegue sentar para respirar. Por ainda ser jovem, há algo que ela possa fazer para amenizar, ou em virtude da genética esse é um problema com o qual ela vai ter que conviver para sempre? A Joyce é um bom exemplo para a gente explorar bastante como informação. Primeiro, menina jovem, mulher, né? O sexo feminino está envolvido com os hormônios femininos, fator de risco para varizes. História genética, mãe, avó com varizes, aumenta a chance dela ter varizes. Idade, não é estranho que uma pessoa jovem como ela já venha a desenvolver varizes nessa altura da vida. A profissão dela aumenta a chance dela ter varizes, porque ela passa longos períodos de pé. Para esse tipo de profissão, pessoas com essa carga genética forte e com profissões que não ajudam, geralmente uma boa atitude é o uso de meia elástica, as famosas meias de compressão. São aquelas meias grossas, né? Hoje em dia a tecnologia as tornou um pouco menos grossas, então elas têm algum inconveniente do calor, a mulher acha que às vezes não fica muito bonita com a meia e tal, mas para finalidade terapêutica elas são excelentes. O objetivo da compressão é impedir que o sangue fique estagnado na perna. É um pouco delicado falar assim de maneira generalizada sobre a meia elástica, porque existem alguns tipos de doença circulatória, que são as doenças arteriais, que não tem muito a ver com o que a gente está falando hoje, que podem ser prejudicadas pelo uso da meia elástica. Mas eu acho que para a Joyce eu posso falar isso, porque com 25 anos é muito difícil que ela tenha essa doença arterial. Então, para a Joyce, uma boa atitude seria, pelo menos nos turnos de trabalho, fazer uso de uma meia elástica. A alimentação também influencia? A alimentação influencia indiretamente. Por quê? Porque o sobrepeso é um fator de risco para varizes. Então, se você se alimentar mal, há uma chance maior de você ter sobrepeso, obesidade, e isso vai ser um fator de risco para varizes. O intestino preguiçoso, constipação intestinal, por exemplo, é um fator de risco para varizes. Se você não se alimenta bem, você tem mais chances de ter intestino preso, e é mais um fator de risco para varizes. Então, é uma associação meio que indireta da alimentação com as varizes. E o salto alto, né? Porque muitas mulheres que trabalham de salto alto o dia inteiro, né? Ou todos os dias também, reclamam muito da questão do favorecimento, seria do aparecimento de varizes. Isso é verdadeiro? Isso procede sim. O salto alto, ele influencia no que a gente estava conversando anteriormente, daquela bomba muscular. Existem dois mecanismos fortes para fazer o sangue subir pela perna, que são a sola do pé. A nossa sola do pé é como se fosse uma esponja, ela se enche de sangue. No que a gente caminha, a gente faz uma massagem nessa esponja e obriga o sangue a subir. O sangue chega até a panturrilha se contrai e obriga o sangue a subir mais um degrau. Então, assim, de maneira escalonada, ele acaba indo para onde ele tem que ir. No momento que você está de salto alto, você está prejudicando essas duas bombas. Você perde esse efeito de massagem na sola do pé, por estar de salto alto, e você deixa a sua panturrilha constantemente contraída. E para que a bomba seja eficaz, é preciso que ela se relaxe para se encher de sangue e depois se contraia para bombear o sangue. No momento que ela está constantemente contraída, a função dela está prejudicada. Então, uma alternativa seria para um momento de descanso, no momento do almoço e tal, tirar um pouquinho o salto alto, mexer um pouquinho os pés, isso ajudaria? Sim, ajudaria. Eu acho interessante quando a gente conversa o porquê das coisas, que dá a possibilidade das pessoas tomarem suas próprias atitudes no dia a dia, tirarem as suas conclusões. É uma atitude interessante. Eu gosto de frisar para o meu paciente que o salto alto, ele não é responsável por varizes. Dificilmente um paciente que não tem outros fatores de risco para ter varizes vai tê-las por causa do salto alto. Mas eu acho que na vida a gente tem que ter bom senso para tudo. Você não vai trabalhar diariamente com salto 12, sabe? Agora, eu não conseguiria nem andar com salto 12. Eu não sou doido de pegar uma menina como a Joyce de 25 anos e proibi-la de ir a um casamento de salto alto, de ir a um evento que ela quer estar mais bonita, mais elegante de salto alto. E tem gente que faz isso. Não pode usar salto alto, fim de papo. Então tem que botar o bom senso junto com a informação e direcionar para a vida de cada um. Muito bem, olha, tem mais uma pergunta aqui da Sabrina Espanholo. Ela diz que sempre que faz caminhadas, sente muita coceira nas pernas. E ela quer saber se isso pode ser algum problema de circulação. Existem alguns pacientes que têm uma tendência a ter liberação de uma substância chamada histamina quando faz exercício, que seria um mediador de alergia, seria uma substância que estaria relacionada com processos alérgicos. E essa substância dá coceira na pele. Para uma pessoa jovem que não tem varizes, há uma tendência de ser o caso dela. Mas, por um outro lado, um paciente de mais idade, que já tem varizes há muito tempo, ele pode ter coceira decorrente das varizes. E aí o que seria de sinal de alerta é um aspecto de cronicidade. Uma pessoa que tem essa doença numa fase inicial não costuma ter coceira. Se você começa a ter coceira,
já dá para saber de antemão que essa doença já está se instalando aí, avançando há muito tempo. O porquê dessa coceira é bem explicado pela medicina, mas eu acho que é muito técnico pra gente discutir agora. E a Sabrina aqui também não coloca a idade, então não tem como a gente saber. O ideal mesmo seria ela procurar um médico, né? Exatamente. Bom, se você quiser, pode continuar mandando perguntas. O endereço é paposaude@sulamericaparadiso.com.br. Daqui a pouco a gente está de volta. Hora do Blush. Voltamos e eu já tenho o resultado da nossa primeira promoção. Quem levou um par de convites para o show do Erasmo Carlos lá no Imperator foi o José Guilhermo Insua. Parabéns, José Guilhermo. A nossa equipe de promoção vai entrar em contato com você, tá? E a partir de agora já está valendo um par de convites para o stand-up Batom Comedy. Com R$80 de consumação e participação especial de Fernando Caruso, que também vai participar do Batom Comedy. Vai ser no restaurante Bendito, em Niterói. Então é só você ligar para 2105-1010 ou mandar e-mail para participe@sulamericaparadiso.com.br. Papo Saúde. Bom, continuo conversando com o Dr. Eduardo Fávero e tenho aqui uma pergunta do Renato Moser. Ele quer saber o seguinte, olha, exercícios com sobrecarga, em especial musculação, seriam um agente facilitador para o surgimento de varizes, doutor? Essa é uma questão que costuma ser controversa até entre os especialistas. Eu sou partidário do ponto de que o paciente não está proibido de fazer musculação, não. Voltando àquela história da bomba, quando você faz um exercício aeróbico, corrida, natação, pedalada, você está promovendo contrações repetidas da musculatura que bombeia o sangue. Com certeza é muito bom. No momento que através de um exercício de peso você torna essa musculatura mais desenvolvida, você está tornando cada contração dessa bomba mais vigorosa. Então, a minha opinião é de que é proativo para a circulação. É claro que existem pessoas que fazem isso a nível mais profissional, que podem aumentar as chances de ter varizes por causa disso. Mas eu acho que nós, pessoas comuns, que malhamos para ter um nível de saúde, para ficar com uma aparência legal, não estamos proibidos de malhar sob risco de ter varizes, não. O risco seria apenas para aquelas pessoas que querem hipertrofia, né? Que chama, que coloca muita carga e faz uma musculação bem pesada. Mas eu te confesso que eu não garanto nem que esse exagero possa ser responsável pelo surgimento de varizes, não. Mas eu tendo a aceitar um pouco mais esse argumento. Mas para pessoas como nós, eu acho que tá todo mundo liberado para malhar. Não impeço nenhum paciente meu de malhar, não. Isso seria até saudável, né? Até recomendável. Eu costumo brincar com meu paciente que ele não vai me usar de desculpa para não malhar, não. Arrumar outra desculpa. Aí eu não vou ser a desculpa dele, não. É isso aí. Olha, tem uma outra pergunta aqui da Carolina. Ela tem 29 anos e tem casos de varizes na família. Ela diz que se alimenta bem, faz exercícios físicos, mas tem varicoses principalmente nas coxas. Ela fez um tratamento com laser no começo do ano, mas apareceram mais agora. Ela quer saber se o tratamento com laser funciona mesmo para veias pequenininhas. Sim, funciona. Ela tem essas varicoses, o termo que ela usou, são os vasinhos, aqueles que parecem teia de aranha, vinhosos e tal. O tratamento com laser funciona sim. O tratamento com laser abrange os dois extremos, tanto os vasos bem fininhos, que é um tratamento que você faz no consultório, tanto as varizes bem grossas, que é um tratamento que você pode fazer com laser em centro cirúrgico. Seria uma cirurgia por laser. Você entra com catéter na veia e por dentro da veia você interrompe o fluxo de sangue por ela através do calor. Mas no caso dela, que é o tratamento dos vasinhos, sim, é um tratamento eficiente e no caso ela apresentou alguns meses depois o surgimento de novos vasos, porque como tudo que a gente faz em tratamento de varizes, a gente está agindo na consequência, não na causa. Então, por exemplo, esses vasinhos estão relacionados com os hormônios femininos. Quando ela tratou o laser... E a genética também, né? Também. Quando ela tratou com o laser não mexeu no DNA dela e não mexeu nos hormônios dela. Então ela continua sendo uma pessoa com tendência a ter vasinhos. Isso vai acontecer para sempre. Tem que ter sempre um tratamento de manutenção. Muito bem, daqui a pouco a gente volta. Se você quiser mandar sua pergunta, escreva para paposaude@sulamericaparadiso.com.br. Hora do Blush. Estamos de volta e ainda dá tempo de você participar da nossa promoção desta hora, que é um par de convites para o stand-up Batom Comedy, que vai ter participação especial do Fernando Caruso, e você ainda leva R$80 de consumação.
lá no restaurante Bendito em Niterói. Então é só você ligar para 2105-1010 ou mandar e-mail para participe@sulamericaparadiso.com.br. Papo Saúde. Bom, doutor Eduardo, nós já falamos, né? A gente falou no último bloco da questão da musculação, dos exercícios físicos, né? Para o aparecimento de varizes. Eu queria saber se massagens, drenagens linfáticas, se isso pode ajudar a prevenir ou pelo menos aliviar, né, os sintomas. Ajudar a prevenir não ajuda não, mas dá um alívio para o paciente que está sofrendo os incômodos das varizes. Então aquela sensação de peso, de perna cansada, o inchaço que se acumula no final do dia, isso vai ser remediado pela drenagem linfática. Mas é mais ou menos um paliativo. No momento que ele faz a drenagem, ele vai ter um alívio, logo depois ele vai ter um alívio, mas no dia seguinte, quando voltar ao círculo vicioso, ele vai voltar a estaca zero. Então eu costumo gostar mais da drenagem linfática para quando você tem momentos específicos. Por exemplo, um paciente em pós-operatório. O paciente pós-operatório, ele vai ter uma semana, 15 dias de um inchaço mais pronunciado. E aí vale a pena você combater aquilo de maneira mais intensa com a drenagem linfática. Agora, para o paciente que tem varizes, que diariamente tem perna inchada e aquilo vai se estender por muito tempo, ele vai ficar dependente constantemente da drenagem linfática? Essa é a pergunta. Então, eu costumo reservar a drenagem mais para casos específicos. Qual seria a solução, então, nesse caso? A solução das varizes? Não, para pernas inchadas, cansaço, essa sensação constante. Para pernas inchadas, geralmente o paciente, quando chega com esse tipo de sintoma, perna inchada, cansada e tal, ele já deve ter veias cirúrgicas. Então nos resta duas opções, tratamento clínico ou cirúrgico. Paciente, por exemplo, que tem alguma contraindicação à cirurgia, a gente tenta tratar com medicamento. O tratamento medicamentoso, ele é sintomático. O que é isso? Ele combate só o sintoma. O sintoma é o que o cara sente. Então, quando eu trato um paciente com varizes com remédio, eu não estou intencionado a fazer aquela veia sumir da perna dele. Eu estou querendo que a sensação de peso diminua, que dê uma combatida no inchaço. É também um paliativo. A cirurgia seria o mais eficiente, porque no momento que eu tiro aquela veia que está dilatada, eu faço um combate mais intenso ao sangue que está estagnado na perna. Então, o paciente que já tem sintomas bem floridos, como você está me falando, costuma se beneficiar mais do tratamento cirúrgico. E como é a cirurgia? É um processo simples, não é? Ou não? Pode ser muito complicada? Sim, eu estou falando até porque eu já até comentei com você, né, quando a gente não estava no ar, que eu já fiz cirurgia de varizes. E foi relativamente simples, foi tranquilo. Mas esse é o normal ou pode ser muito complicado também? A cirurgia de varizes vai do 8 ao 80. Então, se você me diz, você fala que está indo para uma cirurgia de varizes sem eu conhecer o paciente, eu não sei se você vai voltar daqui a meia hora, se você vai voltar daqui a 5 horas. Nossa. Então, o paciente pode ter uma veinha, pode ser uma menina de 20 e poucos anos que não sente nada, mas está chateada com o aspecto da perna. A gente vai e tira 2 veinhas de maneira muito simples e está resolvido. Mas você pode pegar um paciente que está há 50 anos com aquela doença se desenvolvendo, muita circulação doente na perna, uma cirurgia muito trabalhosa, é difícil, com potencial de complicação, mas quanto mais a gente pratica, mais segurança a gente dá ao paciente. E a tecnologia veio para nos trazer conforto e segurança. E aí eu volto a falar do laser, que é uma maneira que você tem de tratar varizes de grosso calibre hoje em dia, até sem fazer corte. Então existem pacientes em que eu posso retirar uma veia grossa, como por exemplo a safena, sem mesmo fazer corte na perna dele. Nossa. Eu punciono a veia com uma agulha, da mesma maneira que você punciona para colher sangue para hemograma. Por dentro dessa agulha, a gente introduz uma fibra ótica, essa fibra caminha por dentro da safena e a ponta dela transmite a energia do laser. Então quando eu ativo o laser, eu venho recuando a fibra e a veia simplesmente se fecha. Então não tem arrancamento da veia, não tem corte, ela é mais estética, ela permite que o paciente se recupere de maneira mais rápida. Então tem muitas nuances assim, sabe? Falar de maneira geral sobre cirurgia de varizes é complicado. Nossa, mas muito bom, muito bom. Olha, daqui a pouco a gente volta, então não saia daí. Hora do Blush. Estamos de volta e eu já tenho o resultado da segunda promoção de hoje. Quem levou um par de convites para o stand-up Batom Comedy, com participação do Fernando Caruso, e ainda R$80 em consumação no restaurante Bendito em Niterói, foi a Maria Lúcia Brito dos Santos. Parabéns, Maria Lúcia, nossa equipe de promoção vai entrar em contato com você. Papo Saúde. Bom, doutor Eduardo, já falamos muito de varizes, falamos de cirurgia, mas a questão estética também é
Muito importante, né? A mulherada tá muito preocupada com isso. Como é o tratamento estético de varizes? A mulherada está muito preocupada com isso. Tratamento estético, principalmente, a gente consegue fazer no consultório. Tem tratamento estético que envolve cirurgia também, que é a microcirurgia, mas basicamente, quando se fala em estética, a gente tende a pensar em escleroterapia. Seriam aquelas famosas aplicações, injeções que você faz no vasinho, injeta uma substância tóxica para o vaso e com isso ele seca, entre aspas, desaparece. O tratamento de escleroterapia pode ser químico, através dessa injeção, ou físico, através do laser, conforme eu respondi para a pergunta aí do e-mail. O objetivo desse tratamento não é melhorar a saúde do paciente, é melhorar o aspecto da perna. Porque esses vasinhos não causam dor, não causam peso, não causam cansaço. Você, com o passar do tempo, você não fica com veias mais grossas, esses vasinhos não se tornam varizes, eles aumentam em quantidade. Você vai ter mais desses vasinhos ao longo do tempo. Então é um tratamento que só visa melhorar o aspecto da perna. É um tratamento que tem o inconveniente de ser um pouco incômodo, porque tem espetadas. Dói um pouquinho, que eu já fiz também, é doloroso. Eu não sei com laser, nunca fiz o tratamento com laser. Também é doloroso, não? Uma das vantagens do laser é ser bem menos incômodo do que a injeção. Cada tratamento tem a sua particularidade que o torna melhor em determinado caso. Mas pro paciente que é excessivamente sensível à dor da injeção, eu tendo a usar o laser e ele costuma tolerar numa boa. Não posso dizer que é isento de dor, não. Claro. Mas ele costuma tolerar numa boa, o resultado é muito bom. Dá pra aguentar. Nós mulheres, nós já estamos acostumadas a aguentar dor, depilação, um monte de coisa. Isso é normal pra gente. E com que frequência essas aplicações devem ser feitas? Geralmente eu faço semanal. Depende muito da quantidade de veias que tem o paciente. Se é um paciente que já deixou acumular aquilo há muito tempo, tem muitas veias, eu posso fazer até mais de uma vez na semana. E tem paciente que tem pouca veia, eu faço de 15 em 15. Mas se a gente for determinar uma média aqui, é uma sessão semanal. Tem algum efeito colateral? Ele não está impedido de fazer nada durante o tratamento, mas efeito colateral, eu poderia dizer umas feridinhas que a gente chama de úlcera ou de escara, que seria um efeito exacerbado da toxicidade do remédio, mas causa um pouco de transtorno para o paciente, que forma uma casquinha, uma feridinha que custa um pouco para cicatrizar, não oferece risco nenhum, é um pouco de transtorno só. Fora isso, ele tem de inconveniente ao longo do tratamento proteger a área tratada do sol. Só isso? Só isso. Bom, vamos então só lembrar algumas atitudes preventivas então contra varizes, né? A gente já falou que é uma questão hereditária, uma questão também dos hormônios femininos. Então, só pra gente lembrar o que a gente pode fazer para prevenir. Ter uma vida saudável. Não precisa dizer muita coisa, é simples. Porque dentro da vida saudável está incluído exercício físico, está incluído comer bem, está incluído evitar excesso de peso, evitar remédio, pílula anticoncepcional é remédio. Então, se você tiver uma vida regrada, fizer exercício, evitar pílula anticoncepcional, cuidar da sua alimentação, não tem muito além disso que fazer para se prevenir, porque os outros fatores muito importantes não estão no nosso domínio manusear, claro, que é a genética e o sexo. De uma maneira geral, eu diria que é vida saudável, como é a prevenção da maioria das doenças. Verdade. Bom, doutor Eduardo Fávero, muito obrigada pela sua participação. Acho que foi ótimo, conseguimos conversar bastante. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. É isso, minha gente. Olha, só para lembrar que se você quiser mais informações, se você quiser entrar em contato com o Dr. Eduardo Fávero, o site é eduardofavero.com.br, tá? eduardofavero.com.br. Telefone para consultas 3322-1038. 3322-1038. Se não deu tempo de anotar, não tem problema, você pode escrever aqui pra mim, pra Hora do Blush, @SulAmericaParadiso, que eu te passo isso tudo por e-mail, tá bom? Amanhã, feriado, eu estou de volta aqui às 5 da tarde com Fê Cortez e a sua agenda cultural, muitas dicas para aproveitar o feriadão prolongado. Então é isso, eu vou estar aqui 5 da tarde, firme e forte. Bom, se você estiver indo para casa, vá para casa tranquilo. Se estiver aí na estrada, vá tranquilo também, com muita paciência, porque o trânsito está pesado, mas vai valer a pena, você vai poder curtir o feriadão prolongado aí. E não esquece de mim, tá? Que amanhã eu tô de volta às 5 da tarde. Então, um grande beijo e até lá. Hora do Blush. Oferecimento nova coleção Make Be Miami Sunset O Boticário. Você linda e na moda.
Beluga, vem pro aniversário Beluga, a melhor batata rosti. E Doutor Veite Produtos, criada por dentistas, aprovada pelo Planeta.